Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nossas Vozes, quadro aqui do Vozes da Economia, em que nós entrevistamos ex-alunos de economia e chamamos eles para nos contar sobre o seus temas de monografia, sua jornada na faculdade e muito mais. No episódio de hoje nós temos a Manuela Lagrorda. Então, Manuela, como que foi isso? Qual é o seu tema de monografia? Bom, eu escolhi o tema a PEC do teto de gastos públicos aqui do Brasil e os efeitos dele na população, né? Então, foi um tema um pouquinho difícil de ser escolhido. Eu acho que essa parte é mais difícil, assim, de você definir um tema, definir um corte temporal, definir um assunto específico para você tratar. Porque quando a gente está na graduação, a gente se interessa por várias disciplinas, né? E é muito fácil a gente ficar oscilando entre elas. Então, eu acho que a matéria de TPME é muito importante para a gente poder traçar, né? Fazer nossas preferências e traçar realmente o assunto que mais interessa a gente. E esse foi o tema escolhido. O professor Mário Máximo também me ajudou muito para fazer esse corte temporal. E através disso a gente começou a fazer a pesquisa, né, a elaboração do projeto de TPME. É basicamente você traçar o corte temporal, o assunto que você teve interesse, e a partir daí a gente começa a montar a estrutura, né, do tema do TCC em si. Começa com algumas páginas, umas 3 páginas assim, e aí ao longo desse processo a gente vai incluindo, né, subtítulos, subinformações, e a gente vai se aprofundando nos assuntos. É muito desafiador, né, montar esse processo, mas foi muito importante. Eu acho que quando a gente escolhe também um orientador que é bom, né, para te guiar, para te dar o caminho assim que você tem que seguir, porque eu acho que a gente fica um pouquinho perdida. Então, acho que quando a gente dá esse match com, né, um professor, a gente consegue fazer de uma forma muito mais leve também. Nossa, com certeza. Nossa, foi muito legal esse tema que você escolheu. Então, mas o que é exatamente a PEC dos gastos e qual a relevância dela para a vida das pessoas? Bom, a PEC 241 é a PEC do teto de gastos públicos, né? O objetivo dessa PEC, ela surgiu com o intuito de conter a dívida pública brasileira. Então, a PEC basicamente seria o congelamento dos gastos públicos, no caso, os gastos primários, que seriam gastos com pessoal, com educação, com saneamento, saúde, previdência. Só que o problema dessa PEC é que ela foi levantada para um período de 20 anos. E o congelamento dos gastos públicos, ele é um problema, né? Porque esbarra com a questão do aumento demográfico da população, do envelhecimento da população. Então, quando você tem um orçamento restrito pela inflação, você não tem um aumento real para você poder alocar essas despesas do governo. Então, você fica limitado, um congelamento muito abrupto dessa forma, né? Porque por 20 anos você manter esse limite para você de despesas é muito complicado, porque você esbarra, por exemplo, em questões como a pandemia, e isso eventualmente vai acontecer. O Brasil, ele precisa realmente de um incentivo em forma de despesa pública para você poder diminuir a questão das desigualdades sociais e promover saúde, educação, que são funções fundamentais que o Estado ainda precisa cumprir. A gente não tem essas questões bem resolvidas. Então, o gasto público, ele se torna essencial. E limitar do jeito que foi proposto não era uma solução compatível assim, com a nossa situação, né? E com essa primeira dificuldade, como eu comentei, da pandemia, sempre vai gerar um conflito. E, por exemplo, com o aumento demográfico, com o envelhecimento da população, é até um ponto que eu faço lá no TCC, que a Esther Bueck e o Pedro Rossi, ele comentam sobre. Se você tem um orçamento público restrito e você tem um envelhecimento da população, logo você vai ter que alocar parte das suas despesas, dos seus gastos públicos, para a parte da previdência. E você perde espaço no orçamento para você poder investir tanto em saúde quanto em educação. Então, gera-se um grande dilema que essa proposta ela causa. Então, por isso que eu provo lá no TCC quão inconsistente ela é e trago novas soluções também. E prova bem provada. Eu dei uma lida e vi que você escolheu o período de 2011 a 2020. Por quê? Sim, então, eu queria introduzir, né, o porquê, né, da PEC
PEC 241 ter sido lançada. Então, por isso a gente fez um corte, né, para poder introduzir também a motivação para o levantamento dessa PEC. Então, eu peguei essa parte de 2011 até 2020, né, a PEC foi lançada em 2016. Porém, em 2011, né, foi onde tudo começou, a gente estava aí no primeiro governo da Dilma, e no TCC eu faço a introdução, né, da situação política e econômica do país. Então, por isso que eu peguei o governo Dilma I, governo Dilma II, o processo de impeachment, né, que a questão dos indicadores econômicos com o processo social foi ficando muito forte, né, acarretando aí no processo de impeachment, que foi quando o Michel Temer assumiu o poder, né, em 2016, interinamente, né, a princípio, e aí veio com uma solução que muita gente botou muita expectativa nela, que foi essa PEC do teto, né, como se fosse a solução para conter a dívida pública, que seria o maior problema brasileiro até então. Só que aí, no desenrolar desse processo, eu fui mostrando, né, os indicadores como se comportaram, né, como efeito da PEC. E no TCC eu sinalizo os problemas que a PEC tinha, né, já essencialmente, e até 2020, porque esbarrou com o primeiro desafio, que foi a pandemia, e aí já mostrou a falta de sucesso dela logo a princípio. E como foi sua caminhada para você escolher esse tema? Já era algo que você entrou pensando assim, eu quero falar sobre isso, ou foi algo que você foi descobrindo assim, isso é uma atenção, eu quero abordar isso na minha monografia? Eu fui descobrindo na matéria de TPME que eu parei para pensar um pouco melhor, porque eu me interessei bastante pelas matérias de macroeconomia, né? Macroeconomia 3 já no final, e o setor público. Então eu queria tentar correlacionar essa análise econômica junto com a nossa realidade social e política no período. Então eu quis fazer essa ligação, eu achei que foi um corte tanto estatística, né, numérica, né, queria uma análise mais matemática da coisa e também queria correlacionar com a nossa realidade. Então, por isso que eu escolhi esse tema, trazendo dados e uma análise também um pouco mais teórica. E como foi essa jornada de escrita? Muitos alunos têm esse medo, essa ansiedade, de pensar, caramba, o TCC, eu não vou conseguir escrever, como que vai ser? Como foi essa jornada para você? É sempre desafiador, assim, mas eu acho que quando a gente traça realmente o que a gente se interessa, a gente consegue se aprofundar muito mais no tema e você gera mais interesse para se aprofundar nisso. É desafiador porque você tem que realmente pegar uma base de dados legal e mergulhar nisso. Então é importante, além de você ter uma base de dados para você coletar as informações, é muito importante também você se basear em alguns livros, você se identificar com alguns autores que tenham um posicionamento, né, um pouco mais parecido com o seu, posicionamentos críticos ao seu também, porque é normal acontecer, é bom até se preparar para isso na banca, porque às vezes você vai se deparar com uma opinião completamente divergente da sua e você realmente tem que estar preparado para poder lidar, né? Porque se faz sentido a discordância, é muito importante você estar preparado para discutir e defender o seu ponto. Realmente, eu digo que a monografia é uma defesa de um ponto, então tem que estar bem preparado para isso. Com essa questão de você escolher seu ponto de vista, né? Eu vi que seus referenciais teóricos foram heterodoxos. Como você descobriu eles? Como você decidiu assim, eu vou usar eles para falar do que eu quero falar? Eu acho que é muito fácil a gente seguir a manada assim, do mercado de trabalho, que todo mundo pensa de uma determinada forma, né? Que é a forma ortodoxa de se pensar, de se reproduzir. É muito cômodo seguir por essa linha. Só que eu queria ver a economia por uma outra perspectiva, então eu fui pela linha ortodoxa, porque já que a gente estava seguindo uma linha ortodoxa há muito tempo e não está dando certo, os frutos estão sempre sendo os mesmos, o problema parece que nunca é resolvido, eu achei que abordar por uma outra perspectiva, né, de forma mais heterodoxa, seria interessante. Realmente eu levantei muitos pontos que a gente não vê, né, sendo falado nos jornais, na mídia. Então eu quis seguir por essa linha mesmo. Nossa, excelente.
E como você diria que qual foi a importância de você ter feito economia em uma universidade pública aqui na Baixada Fluminense? Eu sempre ressalto da importância de ter estudado em uma faculdade pública, porque se eu não tivesse entrado em uma faculdade pública, eu não teria a visão que eu tenho hoje sobre tudo. Acho que a faculdade pública ela traz uma visão de mundo, né? Você tem contatos com pessoas de todas as classes sociais, né? E pessoas que entram com cota, pessoas que entram sem cota, pessoas que moram em determinada região aqui do Rio de Janeiro, veio de outro estado. Então é um misto de culturas que eu acho que agrega muito valor na formação. E eu acho que isso é visto de uma forma muito boa no mercado de trabalho, porque eles sabem que a gente é preparado, né? Tanto com a base teórica quanto com a nossa base de conteúdo prático também, que eu acho que é bem completo. E por último, como você diria qual foi o impacto que cursar economia aqui na Rural de Nova Iguaçu impactou sua vida? Impactou muita coisa, porque a Rural é como se fosse eu via a Rural como uma segunda casa, sempre destaquei isso, sempre falei para as pessoas que, olha, existe uma Rural em Nova Iguaçu, porque muita gente às vezes acha que fica só em Seropédica, então quando está fazendo a inscrição lá no SISU, acaba perdendo uma oportunidade muito grande, né? Porque para chegar aqui na Baixada tem alguns meios, né? A gente consegue incluir isso na nossa estrutura do dia a dia. Então, escolher a Rural especificamente, eu achei a estrutura da faculdade muito boa, muito completa. Os professores também têm uma base, uma formação muito, muito forte. A grande maioria tem doutorado, então traz uma segurança muito forte aqui pra gente. E estudar em Nova Iguaçu também foi muito bacana, porque era próximo da minha casa, de certa forma, e por conseguir ter contato com tanta gente de todos os níveis sociais ao mesmo tempo, achei que a gente quebra um pouco, né? Porque, por exemplo, na economia tem uma ideia de que o curso é muito elitista. Então, quando a gente tem essa formação, tem contato com várias pessoas de outros cursos, é muito bacana para poder agregar, né, no aprendizado, assim. Nossa, excelente. Muito obrigado por aceitar o convite. E, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, ideias de convidados ou sugestões, qualquer coisa do tipo, deixem nos comentários e não se esqueçam de deixar o gostei para contribuir com o alcance do conteúdo criado e de compartilhar com seus amigos, sua família, seus vizinhos, todo mundo, para que todo mundo tenha acesso a um pouco do que nós temos aqui dentro. E também nós deixaremos o link para a monografia dela aqui na descrição e também colocaremos no History um link para o Drive com as monografias de todos os convidados até então aqui do Nossas Vozes. Muito obrigado por assistir e até a próxima!